Há 3 anos, a NASA revelou seus trajes espaciais de próxima geração, projetados para permitir que os humanos caminhem novamente na Lua com a missão Artemis. No entanto, este projeto se demonstrou, em grande parte, um verdadeiro fracasso, com milhões de dólares perdidos e mais de 20 meses de atraso. Para garantir que o novo traje espacial fosse desenvolvido a tempo para as próximas missões Artemis, a NASA organizou uma competição e convidou empresas do setor privado a redesenhar e projetar melhor os trajes espaciais que eles já tinham. Na época, a SpaceX já tinha seu próprio traje EVA para atividades intraveicular. Então podemos pensar que uma parceria com a NASA para criar um traje EVA para atividades extraveicular seria o próximo passo lógico. Mas, surpreendentemente, a SpaceX nem sequer apresentou uma proposta para este contrato, que foi vencido pela Axiom Space e Collins Aerospace. Será que a SpaceX já está trabalhando em um traje EVA e eles querem seguir seu próprio caminho com o desenvolvimento, assim como fizeram com o primeiro traje? Bom, neste vídeo vamos aprender como a SpaceX dominou o design futurista de seu traje espacial e as principais inovações que tornaram isso possível. A SpaceX tem os trajes de voo mais avançados do mundo e são incrivelmente eficazes em permitir que pessoas viajem confortavelmente pelo espaço. Mas precisamos diferenciar os trajes. Os astronautas da SpaceX usam o que é tecnicamente chamado de traje EVA para atividades intraveicular, em oposição ao traje EVA para atividades extraveicular. O traje EVA é comumente usado nas caminhadas espaciais para a manutenção da ISS e também foi usado na Lua, ou seja, é um traje para atividades no vácuo do espaço. Portanto, precisamos entender o EVA primeiro antes de podermos falar sobre o potencial futuro traje EVA da SpaceX, que ainda não existe, ou pelo menos não foi apresentado. O traje EVA também pode ser chamado de traje de voo, porque é usado apenas durante o lançamento ou pouso da nave. Ou você pode chamá-lo também de traje de pressão, porque essa é a função mais importante que este equipamento desempenha: manter o astronauta pressurizado no caso de uma falha catastrófica com a nave. Em um mundo perfeito, os astronautas nem precisariam usar este traje, porque a cápsula Dragon já é pressurizada e possui todas as funções de suporte à vida. No entanto, se este sistema parasse durante o voo, a tripulação estaria em maus lençóis. Por exemplo, em 1971, a União Soviética perdeu 3 astronautas na missão Soyuz 11, depois que a cápsula deles despressurizou no retorno à Terra, devido a uma válvula danificada na separação dos estágios. A tripulação morreu sufocada em aproximadamente 1 minuto. Sem dúvidas, uma maneira terrível de morrer. Portanto, mesmo hoje, não importa o quanto confiemos na nave e na sua tecnologia. Uma vez que a nave está em órbita, tudo muda. Então os astronautas precisam estar com seus trajes. Os 3 pontos principais de um traje EVA é fornecer oxigênio, manter a temperatura e a pressão, para que em um eventual problema com a nave, os astronautas consigam ter pelo menos uma chance de sobreviver. A SpaceX começou a desenvolver seu primeiro traje espacial em 2015, quando contratou o designer de figurinos de Hollywood, José Fernandes, um cara bastante renomado na sua área, responsável por figurinos como Batman, Vingadores, Homem-Aranha e outros. O cara é um mestre na arte do design. Depois de vários meses projetando um traje que pudesse ser o mais elegante possível, coube aos engenheiros da SpaceX fazer a tal da engenharia reversa no design e torná-lo funcional. Esse traje não é destinado ao uso dos astronautas em caminhadas espaciais no exterior, no vácuo do espaço. Ele é projetado para manter os astronautas vivos dentro da nave. No entanto, em comparação com outros trajes de pressão, o traje da SpaceX parece muito mais elegante e futurista. E isso é possível devido a um design diferenciado. Os trajes espaciais tradicionalmente têm sido do tipo tamanho único, uma vez que são muito caros para produzir. Em geral, nada é feito sob medida. Os astronautas frequentemente sofrem contusões e até lesões após realizar uma caminhada espacial. E é aqui o primeiro ponto que a SpaceX se destaca. Cada traje que eles fabricam é totalmente personalizado para se ajustar ao formato do corpo de cada membro da tripulação. Logo de cara há um benefício de conforto muito óbvio, pois cria um ajuste muito mais fino no corpo do astronauta. Mas os benefícios vão muito além disso.
Um dos maiores problemas ao projetar um traje espacial é a mobilidade. Olha só que interessante. Quando o traje é pressurizado, ele infla como um balão gigante, tornando-se extremamente rígido e duro. Quando um astronauta tenta mexer uma articulação, como a do cotovelo, por exemplo, o volume total do traje é reduzido, uma vez que o traje está completamente selado, o ar não tem para onde ir. Assim, ao dobrar o cotovelo, comprime-se o ar, criando muita resistência para o astronauta. Ao longo dos anos, os engenheiros de trajes espaciais desenvolveram várias maneiras diferentes de abordar este problema. Para algumas articulações, como punhos e ombros, são usados rolamentos mecânicos para permitir o movimento sem alterar o volume. Para articulações menores, como os dedos, placas de borracha são colocadas no dorso das mãos, forçando a luva a dobrar em um arco. Isso não é muito natural, já que nossos dedos não dobram dessa forma tão artificial. Dependendo do formato do seu corpo, os pontos de articulação em seu traje podem não se alinhar com as suas articulações. Isso poderia limitar a sua amplitude de movimento e exigir mais força para dobrar cada articulação. Uma vez que cada traje da SpaceX é feito sob medida, esses pontos de articulações mecânicas podem ser muito menores, já que se alinham perfeitamente com as articulações do corpo de cada astronauta. Mas mesmo com o traje feito sob medida, dobrá-lo estando selado cheio de ar é muito difícil. É por isso que em todas as áreas onde há articulações no traje da SpaceX, são reforçadas com esses tensionadores em formato de cruz, que ajuda os astronautas a dobrar as articulações para dentro. Então a pressão do traje naturalmente ajuda os astronautas a estender a articulação de volta à sua posição inicial, como se fosse o efeito de uma mola. Outra maneira de melhorar a mobilidade é simplesmente ter menos ar no próprio traje. O traje espacial do ônibus espacial operava a uma pressão de 4 psi, apenas um quarto da pressão que experimentamos aqui na Terra. Reduzir a pressão pode ajudar na mobilidade, mas isso coloca os astronautas em risco de sofrer com a síndrome da descompressão, onde o nitrogênio dissolvido no sangue se transforma em gás, causando pequenas bolhas, o que pode ser um grande risco de saúde. Um bom exemplo são os mergulhadores de alta profundidade. Eles enfrentam o mesmo problema quando voltam à superfície, já que passam rapidamente de um ambiente de alta pressão para um ambiente de pressão muito mais baixa. Isso pode ser um problema potencialmente fatal. Porém, quanto mais você aumenta a pressão acima dos 4 psi, mais os astronautas ficarão sem se movimentar no traje. A SpaceX não queria complicar o processo, então a escolha de uma pressão para o traje foi uma luta constante entre segurança e mobilidade. O traje da SpaceX tinha que atender aos requisitos mínimos da NASA, de 6 psi, para evitar a síndrome da descompressão. Isso é bastante alto em comparação com os trajes espaciais atuais. O ar que respiramos na Terra é uma mistura de 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio. Mas como a pressão dentro do traje é mais baixa, os astronautas não receberiam uma quantidade suficiente de oxigênio. Alguns trajes resolvem isso tornando o ar dentro do traje puro em oxigênio. Já os trajes da SpaceX usam uma mistura de ar personalizada com uma porcentagem mais alta de oxigênio que pode ser variada automaticamente pelo sistema de suporte à vida embarcado na nave. Mas é a maneira como essa pressão é gerenciada que torna o traje da SpaceX ainda mais impressionante. Os trajes espaciais normalmente possuem várias válvulas e tubos do lado de fora, ou no centro do peito, como é o caso dos trajes chineses. Essas válvulas controlam a pressão e a temperatura dos trajes. A SpaceX conseguiu combinar todos esses componentes em apenas uma única porta, com um orifício para circulação de ar, um conector de energia e comunicações e uma porta para inflar rapidamente o traje em caso de emergência. Percebam só este cabo. Ele conecta o traje diretamente ao assento do astronauta, onde a verdadeira magia acontece. No assento existe uma série de válvulas solenoides que controlam automaticamente a pressão do ar que entra. Uma válvula separada na Dragon permite que o nitróxido, um gás resfriado, flua pelo canal de ar do traje, mantendo o traje fresco, principalmente durante a reentrada na nave na atmosfera. Os sensores de pressão e temperatura ficam dentro do capacete, fornecem informações aos computadores da nave Dragon, permitindo que ela automatize o processo. Esse nível de automação eliminou a necessidade de os astronautas ajustarem manualmente a pressão de seus trajes, o que permitiu aos engenheiros eliminar as grandes válvulas do lado de fora do traje. Isso não apenas tornou o traje muito mais leve do que o traje do ônibus espacial,
mas também tornou muito mais fácil de vestir. Nos trajes do ônibus espacial, o capacete, as luvas e os headsets eram todos colocados separadamente, usando grandes anéis metálicos como ponto de fixação. No traje da SpaceX, as luvas e o capacete já estão fixados, e o headset de comunicação já está integrado ao capacete. Então isso significa que um astronauta pode vestir o traje sozinho em apenas alguns minutos. O traje dos ônibus espacial, por outro lado, levava mais de 20 minutos e exigia a ajuda de vários técnicos. A SpaceX não se contenta com o óbvio. Inovação é um dos seus maiores pontos fortes, e no caso dos trajes espaciais não são diferentes. Os engenheiros terão pela frente mais uma missão: construir um traje EVA, já que a SpaceX tem pela frente a missão Polaris Dawn, liderada por Jared, o mesmo da missão Inspiration 4, que inclusive vocês podem assistir na Netflix. O objetivo da missão Polaris Dawn é atingir a órbita terrestre mais alta já alcançada, chegando ao cinturão de radiação de Van Allen, que existe na fronteira do campo magnético da Terra, a uma altitude de 700 km acima do nível do mar. A tripulação realizará uma caminhada espacial, ou seja, uma atividade extraveicular, e irão necessitar de um traje EVA. De acordo com Jared, a SpaceX já está desenvolvendo um traje EVA, que será uma versão aprimorada do seu traje EVA atual. Essa é uma etapa importante porque, assim como o traje EVA foi crucial para o desenvolvimento da cápsula Dragon, o traje EVA será igualmente importante para Starship, se a SpaceX quiser seguir o plano de Elon Musk para uma colônia em Marte. Esta missão Polaris Dawn servirá como um teste intermediário para a SpaceX, permitindo que eles avaliem a tecnologia e a capacidade de seus trajes espaciais de uma caminhada espacial real. Com base no que eles aprenderem, poderão avançar na direção de desenvolver um traje EVA dedicado, e eventualmente um traje de atividades interplanetárias para a Lua e futuros colonizadores de Marte. Gostaria de saber a sua opinião. Vocês acham que a SpaceX vai impactar mais uma vez o mercado espacial com o traje EVA? Deixe aí nos comentários. Deixe um feedback também sobre o canal, se vocês estão gostando ou não dos vídeos aqui. Lembrando que com R$5 você pode se tornar um membro aqui do canal. Isso me ajuda demais a monetizar e manter o conteúdo. Não esquece, deixa seu like se você gostou do conteúdo. E aqui no final eu vou deixar um vídeo onde eu mostro que a SpaceX pode se tornar uma estação espacial. Clica aí e te vejo lá.